Um mestre dorme. Em um lago perto da Galileia, um pequeno barco é surpreendido por uma tempestade feroz. Este é Marcos capítulo 4, e você vai ver Jesus demonstrar autoridade sobre a natureza como ninguém antes. Aqui está Jesus, um mestre que fala por parábolas e cura os enfermos. Ele parece comum, mas suas palavras têm peso. Com seus seguidores próximos, ele mostrará que sua autoridade alcança até o vento e as ondas. Estes são os discípulos, pescadores e homens comuns que deixaram suas redes para seguir Jesus. Eles conhecem o lago e seu humor, então quando o medo os domina, veremos a profundidade de sua crise e o que a fé lhes exige. Depois de um longo dia de parábolas, Jesus entra em um pequeno barco e se afasta da margem. A multidão se estende ao longo do banco enquanto ele explica o reino por histórias. Ensinar do barco é prático. O som se espalha, e o barco lhe serve de púlpito sobre a água. Quando o sol se põe, Jesus pede aos discípulos que atravessem para o outro lado. Eles obedecem e partem. O ar esfria e o céu escurece. O que começa como uma travessia rotineira se torna o palco de um teste de medo e fé. De repente, uma grande tempestade se levanta sobre o lago. As ondas crescem mais do que o barco. Os discípulos, experientes nessas águas, ficam apavorados porque aquele vendaval é além do comum. Eles lutam para evitar que o casco encha de água enquanto a noite e o caos se aproximam. Nesse momento aterrorizante, Jesus dorme em um almofadado na popa. Os discípulos ficam chocados. Seu mestre descansa enquanto o barco luta pela vida. O pânico se aprofunda porque eles esperavam socorro, não sono, e o medo os faz duvidar até de sua presença. Enquanto as ondas batem, os discípulos sacodem Jesus e o acordam. Eles gritam, suplicando socorro: Mestre, não te importas que pereçamos? A voz deles carrega a pergunta crua: será que seu poder é real na hora da necessidade, ou a fé é apenas palavra na margem? Jesus se levanta e dirige-se ao vento e às ondas. Ele fala com autoridade, não implorando, mas ordenando: silêncio, aquieta-te. Sua voz corta o tumulto como um decreto real. Os discípulos testemunham um tipo diferente de poder, a autoridade de quem governa a criação. Logo o vento cessa e o mar se torna perfeitamente calmo. O contraste é chocante, um momento de caos, no outro uma quietude absoluta. Os discípulos sentem a realidade física do comando de Jesus. O milagre não é apenas a natureza obedecer, mas a ordem divina a se reafirmar. Quando o silêncio se instala, Jesus lhes pergunta: por que estáis com tanto medo? Ainda não tendes fé? Sua pergunta não é retórica. Ela sonda seus corações, perguntando por que o conhecimento dele não virou confiança. Os discípulos confrontam a lacuna entre ver o poder e realmente crer. Nesse momento os discípulos começam a entender duas coisas: Jesus pode comandar a criação, e a fé é a resposta que confia em sua presença na crise. Ver a calmaria não cria automaticamente fé, mas obriga a um confronto honesto sobre quem ele é. Dias depois a história circula entre aldeões e pescadores. Para o povo do primeiro século, milagres como acalmar o mar sinalizam a autoridade divina. Controlar a natureza coloca Jesus na mesma categoria do Deus de Israel, cuja palavra formou o mundo. Por isso este sinal provoca admiração e questão sobre sua identidade. À medida que a narrativa segue, Marcos mostra que os milagres não são fins em si. Eles são convites à fé. Os discípulos enfrentarão outras tempestades, internas e externas, e este momento se torna um modelo. Quando o medo chega, onde se coloca a confiança? Após a calmaria, os discípulos se perguntam entre si: quem é este,
que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta está no cerne de Marcos. Os milagres impulsionam a comunidade a nomear Jesus, mestre, profeta ou algo mais, aquele que tem autoridade divina. No silêncio após a tempestade, discípulos lutam interiormente. Alguns ficam humilhados, outros assustados rumo a uma dependência mais profunda. Marcos sugere que o milagre verdadeiro é a confiança transformada. Homens que antes confiavam na habilidade agora devem confiar naquele que comanda o mar. Marcos molda a cena como teologia, não apenas espetáculo. Ao mostrar Jesus dominando o caos, o Evangelho ecoa a linguagem da criação. Deus falou e a ordem surgiu. Implicitamente, Marcos afirma que Jesus participa do poder divino, convidando os leitores a reinterpretar sua compreensão de Deus e messianidade. Ao encerrar o relato, Marcos prepara os discípulos para a missão. A autoridade sobre a natureza reforça uma afirmação maior: aqueles que seguem Jesus carregam uma autoridade que confronta o mal e a desordem. O episódio no lago os prepara para enfrentar tempestades espirituais com nova confiança. Quando a tempestade passa, Marcos ensina que Jesus não é apenas um mestre de ideias, mas aquele cuja voz sustenta a criação. A lição é precisa: confie em sua presença no caos, pois sua autoridade acalma o que ameaça a vida. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.